O Murilo ele compartilhou comigo aqui alguns gráficos de par, e eu acho que é legal a gente aproveitar antes de avançar um pouco, até porque a próxima pergunta a gente vai usar um pouco isso daqui, que é, explica um pouco esses gráficos aqui, a distribuição de par aí no aquário, né? Então a gente sabe que tem ali o LED, tá jogando, que interessa pra gente a radiação ali, fotossinteticamente ativa, falei certo? Sei, Ou quase certo, beleza? é isso mesmo. Que está chegando ali realmente no fundo do aquário, na altura do aquário que você está medindo. Mas o que é esse gráfico? A distribuição é Tá, uniforme, não é? Como que funciona? vamos lá. Os dois gráficos são o mesmo gráfico. Tá? A diferença é que um está explanado em 3D, né, em perspectiva, e o outro está chapado. Né? Exatamente. Qual que é a diferença aí? Como que é feita a leitura disso? Primeiro, para ensinar a fazer a leitura, eu tenho que falar como que é feita as medições. Tá? Por padrão, as luminárias são suspensas a 60 centímetros de altura da lente ao solo. Tá? Lembrando, todos os testes de par são feitos ao ar livre no sentido de não é feito submerso. O sensor ele não é colocado submerso. Ah, Murilo, mas no meu aquário eu vou ter água. Como que eu faço, né? E tudo mais. Calma, calma que a gente vai explicar, tá? O porquê que a gente não faz a medição no meio da água, a gente só faz utilizando o meio do ar, para não ter interferência. Tá? A partir do momento que você pega e coloca lá, né, o sensor submerso na água, às vezes você pode ter uma água que está verde, uma água que tem uma certa turbidez, né, e tudo isso vai influenciar na quantidade de par que está chegando no fundo do seu aquário. Então, para não ter interferências, a gente utiliza o vão livre no ar. Tá? Beleza, a gente tem um quadriculado de 10 em 10 centímetros, tá? É um gabarito de 10 em 10 centímetros. E é literalmente um trabalho de formiguinha, cara. Você vai lá, coloca o sensor, anota a medida. Vai lá, coloca o sensor e anota a medida. Então você vai fazendo medida por medida, joga isso numa planilha. Depois que você colocou na planilha, você coloca para colocar os gráficos, né? Faz os gráficos. Tá, beleza. Né? Agora eu sei como que é feita a medição de par. Como que eu leio o gráfico? O gráfico ele é feito da seguinte forma. Essa luminária aqui, ela corresponde à luminária de 80 centímetros. Né? O comprimento, né, o eixo X aí embaixo, ele é de 1,20 m. Tá? Então, corresponde como se fosse um aquário de 1,20 m de comprimento. E a largura são 90 centímetros de largura. Tá? A gente exagera mesmo aí para ter um gráfico mais fiel, né, para a gente conseguir ter uma distribuição bacana. Então, se você tem uma luminária de 80 centímetros e seu aquário tem 50 por 50, o que você vai fazer? Desculpa, um aquário de 1 metro e 50 por 50, né? Você vai ter que centralizar o aquário, né, no meio desse gráfico e eliminar o restante. Então você coloca lá o quadriculadinho lá de, né, 10 por 50, então eu tiraria o 1, né, e tiraria o do 11, 12 aí. Né? Eu teria só do 2 ao 11, né, a leitura do gráfico. Para quem tá assistindo, já se inscreve no canal que eu vou tentar fazer isso aqui na edição. Aí eu vou tentar colocar esse quadriculado ali para a gente poder ir acompanhando. Fechou. E galera, ó, logo logo a gente já começa a responder as perguntas, tá? Aguenta aí que logo logo a gente Tem muita pergunta ainda, viu? Mas vai colocando nos comentários aí, gente. Já tem algumas aqui. Então a gente consegue tirar isso, né? Então a gente tiraria os dois quadradinhos de cima, né? Falando do eixo X, do Y, desculpa, e os dois quadradinhos de baixo. Então você tem praticamente só a região cinza, amarela e azul no gráfico, tá? E aí você consegue fazer as leituras. Então, peraí, na região cinza, qual que é a medida de par? Eu tenho, em média, de 100 a 200, dependendo do local onde eu estou colocando minhas plantas. Então, eu tenho plena certeza que no fundo do aquário, a uma altura de 60 centímetros da lente até o fundo do meu aquário, eu vou ter em média de 100 a 200. Se eu colocar na região amarela, de 200 a 300. Se eu colocar na região azul, de 300 a 400. Tá? Isso, lembrando, é no fundo do aquário. Se você subir 10 centímetros nessa região azul, o seu par, que está em média aí, vamos colocar uma média de 350, ele salta para quase 600. Tá?
Eu estava até falando com o Marcos ontem, eu acho, né, que a gente conversou um pouquinho, Isso. que o decaimento da radiação, ele não é linear, tá? Ele é quase uma exponencial. A gente está falando difícil, eu acho, às vezes, né? Exponencial, Assim, decaimento. gente, à medida que você vai descendo, ele vai caindo cada vez mais. Não quer dizer que para cada 10 centímetros de aquário eu perco tantos par. Não. Em 10 centímetros eu perdi, não sei, 100 par. Aí depois nos próximos 10 eu vou perder 200, eu não vou perder só 100. Então em 20 eu perdi 300 e não 200. Entendeu? Ele não é constante ali a perda. Ela vai aumentando cada vez mais. Exatamente. Tanto é que assim, ó, são números absurdos quando você coloca o medidor fora da água a 5 centímetros de um LED. Você acaba medindo ali coisa de 10, 12 mil de par. Tá? 10, 12 mil de par equivale a você colocar o sensor ali no sol do meio-dia, praticamente. Então é coisa pra caramba. E basicamente é isso. Isso até explica porque algumas plantas que são vermelhas, muito aquarista reclama porque ela fica verde, 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 só quando ela está quase chegando ali na superfície, que ela fica vermelha. Né? Porque ela só está tendo ali o par que ela precisa quase na superfície. Dali para baixo ela está tendo só para subsistência, é isso? Exatamente, cara. Você falou tudo. É basicamente isso. E é engraçado que as plantas elas procuram a luz mais forte também. Né? Se você instala a luminária numa altura correta, a planta ela começa a fazer curva, né? Ela começa a ir em direção à luz. Ela não vai crescer para cima bonitinha, ela começa a pender para o meio do aquário, para o centro do aquário. E é bem isso mesmo que você falou. Às vezes a planta lá que deveria ficar vermelha, ela está amarelada, chega lá na ponta, ela fica vermelha. Né? Tem até uma planta que acontecia isso, pelo menos no meu aquário, tá? Que é a Rotala Green. A Rotala Green, ela ficava com as folhas amareladas e às vezes até roseadas na flor d'água, de tão intensa que era a iluminação, de verde ela começava a ficar meio roseada ali, né? Era até engraçado. Agora, mas essa planta não tinha que ficar verde? Tinha, mas a iluminação tá tão forte que né, acabou ficando um pouco roseada.